como o pensamento influencia o nosso dia a dia, a nossa forma de agir, de pensar. Por que os pensamentos têm tanta influência nas nossas decisões? E os pensamentos, eles têm forte impacto sobre a nossa forma de ver o mundo, de ver a vida. Já dizia Jesus Cristo na Bíblia, né? Tem muito essa expressão, ela está envolta em muitos momentos na Bíblia. Como o homem pensa, ele faz. Pensar é um ato positivo, mas a forma como nós pensamos, essa forma como aderimos o pensamento, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Imaginemos que uma pessoa levanta da cama, ou antes de levantar, ela tenha um pensamento negativo. É verdade que essa pessoa, se ela não tiver o autocontrole dos pensamentos, aquele pensamento negativo vai conduzir todo o seu dia. E essa pessoa vai chegar no final do dia com resultados negativos. Porque ela pensou e não modificou aquela forma de pensar. Então, quando a gente apodera-se dos pensamentos e não aprende a lidar com eles, a gente permite que esses pensamentos atrapalhem a nossa vida, atrapalhem o nosso dia a dia, atrapalhem a nossa forma de ver, de relacionar-se, de perceber o mundo como ele é. Já imaginou você está muito arrumado ou arrumada para sair e se olha no espelho e percebe que não gosta de como está vestido? Essa forma que você aderiu a esse pensamento, do olhar para si e não concordar com a forma que você está vestido, modifica o seu resultado, da reunião que você vai fazer, dos contatos que você vai fazer naquele dia, da forma como você vai lidar com as pessoas naquele dia. Tudo isso pelo um pequeno pensamento que você teve sobre a forma como você, por exemplo, está vestida. Uma outra coisa é, por exemplo, você está super se achando muito bem, tá ótimo, e passa por alguém e a pessoa faz uma crítica. E automaticamente a sua postura vai mudar. O seu pensamento, ele vai conduzir você para não se aceitar naquele momento. Aqui tem uma ampla ligação com as crenças, que nós vamos conversar num outro momento. Mas a forma como você conduz as suas relações, como você conduz os seus pensamentos, você é capaz de modificar a sua vida. Imagine que essa mesma pessoa que disse para você que você não estava bem, você tiver o autocontrole dos pensamentos, você vai entender, esse pensamento é dela, não é meu. E aí, se você tiver esse padrão de controle dos seus pensamentos, você vai para o seu dia, vai fazer tudo e vai dar tudo certo, porque você não aceita a opinião dos outros sobre a sua forma de agir, sobre a sua forma de pensar, sobre a forma como você pensa sobre si. Quando
a gente não consegue lidar com os pensamentos, você consegue destruir tudo que você vem pela frente, porque você vai se tornar mal-humorado. Se você tá com aquele pensamento, por exemplo, negativo, você não acredita que aquele dia vai ser bom, se você pensou que alguém não gostou da sua atitude, se você pensou que não vai agradar alguém, essa forma como você pensou vai afetar você. Vai afetar a forma como você se posiciona. Existem técnicas e ferramentas que uma pessoa pode adquirir para controlar ou conduzir a forma como pensa. Essa forma que você está pensando, ela vai mudar a sua realidade. Imagine que o ser humano, ele às vezes anda sempre atrasado. Sai, ao invés de sair 10 minutos antes, sai 10 minutos já em cima da hora. E quando ele chega no transporte ou onde quer que ele vá, ele esqueceu de alguma coisa. Então o pensamento dele já fez ele um semi-derrotado pelo esquecimento. Eu vou deixar aqui algumas técnicas que você pode realizar para tentar conduzir o controle dos seus pensamentos. Uma pessoa negativa, ela carrega em si vários traumas, várias outras situações. Por quê? Porque ela está desmotivada, porque ela não tem cuidado, porque ela não está bem com ela mesma. Então, como uma pessoa que não está bem consigo vai pensar positivo sobre si? Não existe, não há condição. Quando uma pessoa pensa positivo, ela é uma pessoa automotivada. Por onde ela passa, ela faz a diferença. Ela, por pensar bem sobre si, ela não permite que o pensamento do outro afete o seu resultado. Ela não permite que o que o outro diz, o que o outro faz, afete as suas decisões, a sua forma de agir. Existe aqui um padrão entre quem pensa positivo e quem pensa negativo. É que eles andam em sentidos contrários. A pessoa que pensa negativo, ela constantemente, tudo que ela vê, ouve, ela tem uma tendência a levar tudo para si, a achar que o que os outros estão dizendo é sobre ela. O que os outros fez ou uma ação que aconteceu é sobre ela. E ela traz esse peso muito grande. Quando você acordar, que você identificar que o seu pensamento, seu primeiro pensamento do dia foi negativo, não levante da cama. Fique na cama, trabalhe essa mentalidade do pensamento. Se você vai, geralmente a gente faz a nossa agenda. Quem não organiza, não tem uma agenda definida, escreve, essa pessoa faz essa agenda ao acordar. Ela vai pensar no que vai fazer, ela vai pensar em todas as suas ações. E então, se você tiver um pensamento negativo aí, você vai atrapalhar o dia. Portanto, a primeira ação é, se você acordou, se você teve um pensamento negativo, não saia da cama até que você resolva essa situação. Como resolver essa situação? Substitua. Coloque um pensamento positivo. Pense em alguma coisa que naquele dia você vai fazer, que vai lhe fazer feliz.
E esse pensamento ele pode ser substituído. Uma outra dica: se aceite como é. Aceite que você erra, porque pensar, quando olhamos para quem somos e pensamos que somos fracassados, que não vamos conseguir, que a gente não é capaz, que o outro consegue, a gente não. Então, todos esses pensamentos, eles controlam a sua forma de ver a vida. Você vai pensar negativo sobre o presente. Você não vai encontrar motivação para planejar ações para o seu futuro e vai perceber somente a parte negativa do seu passado. E o que eu diria para uma pessoa que precisa controlar os pensamentos, precisa ter uma vida com melhor resultado, uma vida mais tranquila? Primeiro aceite-se como você é. Viva no presente. Esqueça do passado, ele não volta. Esqueça do futuro, você não vai estar nele, né? Porque cada dia é o presente. Planeje para o futuro, para o amanhã, mas viva no agora, no presente. Aceite a forma que você vive, o meio que você vive. Aprenda a interagir consigo. Faça substituições também. A troca. Se você tem um pensamento negativo, substitua por um pensamento que você gosta, de uma ação ou de algo que aconteceu com você que fez você feliz, ou daquilo que você gosta de fazer. Faça essa substituição. Faça uma lista. Faça uma lista de tudo aquilo que você pensa que não é seu. Às vezes a gente se pega pensando e a gente diz: esse pensamento não é meu. Às vezes aquele pensamento que você está tendo, ele é do seu pai, ele é da sua mãe, ele é do seu vizinho, ele é do seu colega. Aquele pensamento, ele não pertence a você. Então, se aquele pensamento não pertence a você, não se apegue a ele. Mude esse pensamento, descarte esse pensamento. Na lista, quando você faz escreve tudo aquilo que você mais pensa, aqui você está gastando o seu tempo no ato de pensar, você vai eliminar. Você vai escolher aquilo que você deseja e quer fazer. Uma outra técnica você pode utilizar o método da repetição. Repetir pensamentos positivos, repetir ações positivas e repetir ações positivas vão gerar pensamentos positivos. Se de todo você não conseguir, peça ajuda, porque a forma como você pensa controla a sua vida, controla o meio que você vive, controla você, controla as outras pessoas, controla os seus resultados. E por isso que os estudos comprovam o seguinte: 80%, em média, 80% daquilo que as pessoas pensam, elas não fazem. Ou seja, as pessoas pensam demais, pensam de forma errada, não conseguem conduzir ou realizar aquilo que pensam, se frustram e sofrem mais. É preciso que haja autocontrole dos pensamentos. É preciso que haja coragem para aceitar que erra também, para aceitar que você vai falhar, para valorizar o processo, porque vale muito a pena aprender no processo, para gastar tempo identificando aquilo que não é bom na sua vida, aquilo que você fez que não é positivo e que você precisa
melhorar essa rotina, essa forma de pensar. E aí você vai acabar por criar um modelo de pensamentos, ou pelo menos quando aquele pensamento bater na sua porta dizendo eu cheguei, você vai saber como controlar esse pensamento.